Poder Judiciário goiano tem 2 novos desembargadores. Diretoria do Foro de Goiânia cria Coordenadoria Extrajudicial. E aqui você também vai ficar sabendo tudo sobre como funciona a ouvidoria do Tribunal de Justiça de Goiás. E em nossos estúdios, uma entrevista com o juiz Dr. Éder Jorge. Ele vem falar sobre o livro A Previdência do Servidor Público e as regras de transição. Este é o Agenda Judiciária, a sua revista eletrônica semanal da Justiça Goiana, que está no ar. E o Tribunal de Justiça de Goiás tem 2 novos desembargadores, Carmeci Rosa e Edson Miguel. O presidente do Tribunal de Justiça de Goiás, desembargador Leubino Valente Chaves, empossou diante de magistrados, servidores e comunidade a juíza Carmeci Rosa e o procurador da Justiça, Edson Miguel, ao cargo de desembargador. A posse dos 2 juristas foi no plenário da Corte Especial. São 2 exponenciais do direito. Um egresso do Ministério Público, que é reconhecido como um grande parecerista, um grande jurista. A outra, da magistratura, uma pessoa que já tem uma bagagem cultural, jurídico-cultural, inquestionável. Ela falou agora no seu discurso de posse, 37 anos de serviço de magistrado. Então, é uma pessoa de uma integridade ímpar e que só nos dá alegria. Eu até brinquei com ela agora, eu sou uma pessoa de muita sorte. Porque já no estertor do meu mandato, eu tenho a sorte de nomear 2 grandes figuras que muito contribuirão para o crescimento do nosso Tribunal de Justiça e do Judiciário goiano. Carmeci Rosa é natural da cidade de Aparecida de Goiânia. Formou-se em Direito pela Universidade Federal de Goiás e atuou nas comarcas de Piranhas, Petrolina e Goiânia, onde permaneceu por cerca de 22 anos no Tribunal do Júri da capital. A mais nova desembargadora tem 61 anos e 37 deles foram dedicados à magistratura. Tenho muita satisfação de estar concluindo, a minha carreira de primeiro grau agora, após 37 anos completando 37 anos de magistratura, ingressar no 2º grau. É uma bagagem que eu trago de vida pessoal e profissional, e que eu entendo que possa ser aproveitado nessa instância, na 2ª instância, para uma outra etapa da minha carreira. Eu vou oferecer o que eu tenho de melhor, como sempre tenho oferecido na minha atuação, para o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. A solenidade contou com a presença do governador do estado, Marconi Perillo, o vice-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Goiás, Sebastião Macalé, e o procurador-geral do estado de Goiás, Benedito Torres. Ocupo essa tribuna para saudar os mais novos desembargadores goianos, o doutor Edson Miguel da Silva Júnior e a doutora Carmeci Rosa Maria Alves de Oliveira. É com imensa alegria que a sociedade goianiense celebra nessa data um momento magnânimo da carreira dos magistrados goianos. Já Edson Miguel é graduado em Direito pela Faculdade Anhanguera de Ciências Humanas. Tem 55 anos e com 24 deles dedicados ao Ministério Público de Goiás. A minha ideia inicial era de permanecer no Ministério Público, mas ao longo de 24 anos acabou sendo uma trajetória natural, ou indicada. Houve a possibilidade e passei então a suceder o desembargador Lenar, que também era oriundo do Ministério Público, aliás, uma referência no Ministério Público desde quando eu entrei, e agora será a minha referência aqui no Tribunal de Justiça. O evento foi encerrado com uma missa solene dedicada aos novos desembargadores. Quais os documentos necessários para fazer uma emancipação? Muitas vezes há uma necessidade de se fazer a emancipação a partir dos 16 anos. Então o pai já
vendo que o filho tem capacidade para se estabelecer num comércio, num negócio, ele faz no registro civil da cidade onde ele mora a emancipação. Documentação necessária, não há necessidade de justificativa, basta que os pais, pai e mãe, compareçam com a documentação pessoal, com a documentação dos filhos e façam a escritura de emancipação, que vai ser publicada, vai ser tornada pública, e ele passa então a gozar do direito de exercer os atos da vida civil. Não tem o condão de gerar maioridade penal. Se ele tem 16 anos e é emancipado, ele não adquire a maioridade penal com a emancipação. Ele adquire apenas a capacidade civil para os atos negociais da vida cotidiana de cada um de nós. E para atender reclamações e fiscalizar serventias extrajudiciais, a diretoria do Foro de Goiânia criou a Coordenadoria Extrajudicial. O novo grupo irá auxiliar a Corregedoria Geral da Justiça de Goiás na fiscalização das serventias extrajudiciais. Servidores e estagiários participaram de um curso para a formação da Coordenadoria Extrajudicial. O trabalho já vem sendo desenvolvido pela Corregedoria e agora o Dr. Átila, com o intuito de aprimorar, né, ele pediu o apoio da Corregedoria para dar um suporte no início do trabalho da diretoria do Fórum. A coordenadoria vai trabalhar em busca de aproximar do público, que em diversos momentos buscam as serventias extrajudiciais e não conseguem retorno. Outro serviço desempenhado pelo grupo será o de inspeção. A intenção é auxiliar a corregedoria nessa inspeção e aproximar o judiciário do público externo, que às vezes encontra problemas quando procura o trabalho das serventias e não tem uma resposta imediata. Quem está à frente do projeto é o diretor do Foro de Goiânia, juiz Átila Naves Amaral. Nós temos na estrutura da diretoria do Foro da capital uma coordenadoria para assuntos de natureza judicial, que são relativa às nossas varas e aos nossos juizados. E temos uma coordenadoria administrativa que cuida do dia a dia, né? São mais de 10 minifóruns no entorno da capital, mais o Fórum Fenelon no Jardim Goiás, o Juizado da Infância, o Fórum Central. E nós notamos a ausência de uma coordenadoria para cuidar dos ofícios, dos cartórios, dos tabelionatos, né? Dos registros, que são 18 aqui em Goiânia. Então nós estamos estruturando um embrião dessa coordenadoria. Ela terá servidores, terá um veículo à disposição para atender as reclamações que a comunidade tiver sobre as atividades extrajudiciais aqui da capital. Essa atribuição ela é concorrente com a da Corregedoria Geral da Justiça. Nós, inclusive, estamos com duas inspetoras ministrando um curso essa semana aqui para esse grupo. O grupo ele iniciará com 10 servidores no primeiro momento, entre servidores e estagiários, que irão se incumbir de fazer um trabalho de fiscalização e principalmente um trabalho de atendimento pontual de eventuais reclamações que nós tivermos por parte dos nossos usuários. Em instantes, você vai saber como funciona o serviço de ouvidoria do Tribunal de Justiça de Goiás. É daqui a pouco. Muito mais que um canal para sugestões, críticas ou elogios, é a ouvidoria do Tribunal de Justiça de Goiás que você vai conhecer agora. Com o objetivo de tornar a justiça cada vez mais próxima da sociedade, o Tribunal de Justiça de Goiás conta com ouvidoria para atender o público. Por meio deste canal, são recebidas críticas, sugestões e elogios sobre os serviços e atos de responsabilidade das unidades integrantes do Judiciário Goiano. O desembargador Carlos Alberto França é quem coordena o departamento. Neste último ano, cumpriu ou buscou cumprir o seu papel de atendimento ao jurisdicionado, incluindo partes, advogados e o público interno, nossos servidores. E a maioria dos atendimentos refere-se a pedido de partes ou advogado para que tenha maior celeridade
nos atos processuais. Atualmente, o local conta com 6 servidores. De março a dezembro de 2012, foram realizados 4.800 atendimentos. O maior índice de reclamações é a respeito dos serviços prestados pelos cartórios. São diversos os canais disponíveis para o público entrar em contato com a ouvidoria. Ele pode entrar em contato por telefone, que é pelos telefones 3216-2741 e também 3216-2088, pelo site, que ele entra no site do Tribunal de Justiça, www.tjtgo.jus.br. Em seguida, ele clica no ícone ouvidoria e logo após ele pode cadastrar uma nova manifestação ou acompanhar a que ele já tiver cadastrado, e também por e-mail, que o e-mail é ouvidoria@tjtgo.jus.br. Além disso, nós atendemos também o público aqui no térreo do Tribunal de Justiça, na sala 181. É hora de tirar dúvidas sobre termos e frases do mundo jurídico. Confira no quadro Juridiquês. Execução da decisão. Quando qualquer órgão da justiça, um juiz, um tribunal, uma turma julgadora, profere uma decisão, normalmente ela é publicada e a parte a quem se dirige essa decisão deveria ou deve responder espontaneamente, cumprir espontaneamente com aquela decisão. Quando isso não acontece, o próprio Poder Judiciário executa essa decisão, ou seja, faz com que aquela decisão chegue ao resultado que ele foi determinado. Por exemplo, se há uma obrigação de pagar um determinado valor em dinheiro, se a pessoa não paga espontaneamente, para executar essa decisão, há necessidade de se levar bens à penhora da pessoa, ou seja, pegar esses bens judicialmente e vendê-los para poder, a partir daí, cumprir com aquela obrigação que a pessoa não cumpriu espontaneamente. A audiência preliminar é uma audiência prévia. Nós temos audiência preliminar tanto na área civil quanto na área criminal. Na área civil, a audiência preliminar, ela visa, em regra, a conciliação, ou seja, a composição, o acordo, o consenso das partes, para que o processo seja resolvido mais rapidamente e, de consequência, as partes tenham resolvido seu conflito sem precisar entrar no mérito, ou seja, sem precisar entrar na discussão do caso propriamente dito. Na área criminal, a audiência preliminar acontece também normalmente nos juizados especiais criminais. E nesse caso, também é uma forma de composição, normalmente feita pelo Ministério Público, com relação à pessoa que cometeu algum crime de menor potencial ofensivo. Então ali também há uma transação, também há uma composição em relação ao Ministério Público com essa parte, para que ela não venha a responder por uma ação penal e possa resolver aquele conflito dela com a sociedade mais rapidamente. Transação penal é um instituto voltado para os chamados crimes de menor potencial ofensivo, que são aqueles crimes que são apenados com pena de até 2 anos de pena privativa de liberdade. Então, se a pena for menor ou no máximo de 2 anos, cabe a transação penal. Como é que funciona? A parte é chamada para uma audiência. Nessa audiência, o Ministério Público faz uma proposta de transação, uma proposta de acordo. Normalmente é pagamento de alguma cesta básica, prestação de serviço à comunidade, doação de algum material, enfim. A pessoa aceitando, o autor do fato aceitando o cumprimento dessa transação, encerra-se o processo rapidamente e ele resolve sem precisar também responder por uma ação penal. Você vai ver agora um curso de capacitação para educadores de adolescentes infratores. Confira. Cerca de 80 inscritos participaram do curso de capacitação para educadores, oferecido pela equipe do projeto Tosco em Ação, com parceria com o Juizado da Infância e Juventude de Goiânia. O objetivo é ajudar os professores a compreender melhor a obra de Tosco, do psicólogo Gilberto Matigi. A capacitação é para ensinar os professores a trabalhar mais com os adolescentes de forma melhor e conseguir tirar dos adolescentes uma redação com maior qualidade, com maior sentimento. Há 9 anos nós fazemos esse concurso, o Juizado da Infância
faz esse concurso, né, junto com o Tribunal de Justiça e com a Secretaria de Cidadania, inclusive as premiações, várias premiações doadas diretamente pelo Tribunal de Justiça, são computadores, notebook. O projeto Tosco em Ação é uma ação, naturalmente, voltada para atingir os adolescentes da faixa etária aí do 6º ao 9º ano, também o ensino médio, centrada no livro Tosco, que é um livro desenvolvido e escrito pelo Gilberto Matti, um autor radicado há muito tempo em Campo Grande, um psicólogo, uma pessoa afeita ao trabalho com os adolescentes, que busca fazer com que o adolescente, através da leitura, perceba algumas situações da vida dele e, a partir daí, estabeleça referenciais e perspectivas de mudança e de melhoria de vida. O professor de artes, Rogério Milani, já trabalha há 4 anos com menores e não tem dúvidas que o projeto nacional Tosco em Ação veio a Goiânia para ajudar ainda mais os educadores no desempenho de suas funções. O trabalho principal nessa parte de ilustração de conscientização, de levar a reflexão dos jovens através da linguagem não escrita, linguagem mais simbólica, através de cores e formas. Então, levá-los a refletir sobre as questões que fizeram com que eles chegassem àquele ponto ou o que eles vão fazer dali em diante. A coordenadora de projetos educacionais, Kézia Antônio, destacou a importância de projetos direcionados para esses adolescentes, que precisam de ajuda para encontrar novos horizontes. Esse é um projeto muito interessante, né? E para a educação ainda mais, porque nós lidamos diariamente com as crianças e lá na Secretaria de Educação nós propomos projetos também para a escola, para trabalhar com adolescentes e crianças, né? Então, quanto mais informações, e a gente vem aqui para buscar informações, para entender um pouquinho melhor de possibilidades para trabalhar com essas crianças, e aí esse projeto ele vem para brilhantar esse trabalho, né? No próximo bloco, a entrevista de hoje no quadro Justiça em Foco. Hoje, em nosso quadro Justiça em Foco, nosso assunto é direito previdenciário. E para conversar conosco sobre este assunto, o nosso convidado é o juiz titular da 2ª Vara Civil e das Fazendas Públicas de Trindade, Dr. Éder Jorge. Inclusive, escreveu um livro, A Previdência do Servidor Público e as Regras de Transição. Por que o senhor resolveu escrever esse livro? Esse livro nasceu, na verdade, do trabalho que nós fizemos junto a Associação dos Magistrados Brasileiros e também da Associação dos Magistrados do Estado de Goiás, ASMEGO, quando da reforma da Previdência. Nós acompanhamos os diversos estudos no Congresso, mantivemos contato à época, com diversos parlamentares, e após essa vivência e também somado ao fato de eu judicar numa vara de fazendas públicas, onde nós comumente temos processos alusivos à Previdência, foi que nasceu a ideia de formatar esse estudo e escrever a obra que se encontra. Agora, o interessante é que desde os 18 anos, eu estava lendo aqui, o senhor atua no serviço público. Então, quer dizer, a carga de experiência vem desde o início com a própria experiência, a vivência na prática mesmo, depois técnica com o cargo de magistrado que o senhor ocupa. Então, um livro completo sobre esse assunto. Eu comecei a trabalhar como escrevente, portanto, depois como oficial de justiça, depois como analista do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, defensor público e depois a magistratura. Nós percorremos os caminhos aí do serviço público e, como eu devo tudo ao próprio serviço público, resolvi explicar um pouquinho para os servidores públicos e a população em geral as consequências e como é o direito previdenciário do servidor público. Se fala muito em reforma previdenciária, mas nós já tivemos aí pelo menos 13 emendas constitucionais. O livro do senhor trata sobre isso? O livro ele trata especificamente das reformas, da emenda 20 de 1998, da emenda 41 de 2003 e da emenda 47 de 2005. E o livro fala bastante aprofundadamente sobre os temas, mas também trata da aposentadoria como está posta na Constituição. Portanto, é uma mistura entre as regras que estão na Constituição atualmente vigentes e as emendas
que trouxeram alterações na Constituição, inclusive, como o próprio nome do livro diz, em relação às regras de transição. Gostaria de saber do senhor quais são as espécies de aposentadoria. Idade é uma delas. Nós temos a aposentadoria voluntária, que é aquela que o servidor público, após implementados os requisitos, no caso da idade, 60 anos homem e 55 mulher, 35 anos de contribuição homem e 30 de contribuição mulher, pode se aposentar a pedido do servidor público. Por que é voluntária? Porque ele não está obrigado a se aposentar. Ao contrário da voluntária, nós temos a aposentadoria compulsória. O que é a aposentadoria compulsória? É aquela em que o servidor público completa 70 anos de idade, seja homem ou seja mulher. Ao completar 70 anos de idade, ele está obrigado a deixar o serviço público e passar para a inatividade. Então é muito comum, nós vimos recentemente o presidente do Supremo, Aires Brito, que foi aposentado compulsoriamente aos 70 anos. E tantos outros casos que nós temos no serviço público de pessoas que estão, às vezes, desenvolvendo na sua plenitude a atividade pública e se aposenta compulsoriamente aos 70 anos. Aqui na página 39 do livro do senhor, temos um tópico sobre aposentadoria por invalidez. O que nós podemos destacar como mais interessante sobre isso aqui para o servidor público? A aposentadoria por invalidez é aquela em que o servidor é acometido por uma doença grave, contagiosa ou incurável, ou por um serviço ou por um acidente em serviço. E nesse caso, ele faz jus à aposentadoria por invalidez com proventos integrais. Não é qualquer acidente e não é qualquer doença. A doença tem que constar de um rol de lei federal, e o acidente tem que ser em serviço. Se o servidor tiver um acidente que não tiver nenhuma conexão com o seu trabalho, ou uma doença que não esteja estipulada em lei, ele se aposentará por invalidez, mas os seus proventos não serão integrais, eles serão proporcionais ao tempo de serviço. É bom lembrar também que existem mudanças específicas na previdência de cada estado. Sem dúvida. Nós temos, por exemplo, o estado de São Paulo, onde já foi editada a lei que regulamenta a previdência pública complementar daquele estado. No âmbito da União também nós já temos lei que trata, que criou a previdência complementar pública no âmbito da União. E, portanto, cada estado ele pode sim tratar desse tema específico diferentemente de outro. Ok, muito obrigado pela participação do senhor, pelos esclarecimentos. Muito obrigado, foi um prazer. Nós conversamos então com o juiz titular da 2ª Vara Civil e das Fazendas Públicas de Trindade, o Dr. Éder Jorge, que é autor deste livro que você está vendo aí, A Previdência do Servidor Público e as Regras de Transição. Agora vamos ver algumas das decisões importantes do Judiciário Goiano. Uma paciente morreu envenenada. Isso porque o medicamento que ela tomou foi adulterado. A 3ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás reformou parcialmente sentença da 6ª Vara de Família, Sucessões e Cível de Goiânia, com o objetivo de isentar o médico da responsabilidade pela morte da paciente. No entanto, se mantém fixo o valor de R$30 mil de indenização a ser pago pelo laboratório onde foi realizado o procedimento. E agora vamos acompanhar quais devem ser os principais acontecimentos do Judiciário Goiano na próxima semana. Veja. Estão abertas as inscrições para o concurso literário Escritor Carmo Bernardes, até o dia 28 de fevereiro. Informações pelo site asmego.org.br. E também estão abertas as inscrições para o 20º curso Teórico Prático Preparatório à Magistratura. Informações pelo site esmeg.org.br. E dia 1º de fevereiro, às 15 horas, o desembargador Ney Teles de Paula será empossado como presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. É hora da nossa homenagem aos juízes e desembargadores do Judiciário Goiano que fazem aniversário na próxima semana. Confira a lista. Rogério Carvalho Pinheiro, dia 26, hoje, comarca de Goiânia. Patrícia Machado Carrijo, amanhã, dia 27, comarca de Piracanjuba.
Roberto Neiva Borges também faz aniversário amanhã, comarca de Itumbiara. Carlos José Limonge Esterce, dia 28, comarca de Anápolis. Fernando Ribeiro de Oliveira, dia 28, comarca de Trindade. Carlos Hipólito Ercher, dia 30, desembargador. Joire Cunha Sobrinho, dia 30, comarca de Cavalcante. Liliana Bittencourt, dia 30, comarca de Goiânia. Luciane Cristina Duarte dos Santos, dia 30, comarca de Pires do Rio. Maria Cristina Costa, dia 31, comarca de Goiânia. Ricardo Prata, dia 1º de fevereiro, comarca de Santo Antônio do Descoberto. E chegamos ao fim de mais uma edição do Agenda Judiciária. Muito obrigado pela sua companhia. Até o próximo programa. Tchau.